Bem-vindo a mais um vídeo do canal Mestre da Riqueza e hoje nós vamos falar de um vídeo que você gosta muito, né? Enchendo o carrinho de ações, tá certo? Eu fiz algumas compras na Bolsa de Valores e vou compartilhar com você 3 ações que eu comprei agora no começo de novembro, tá certo? E claro que se eu comprei é porque eu acredito que são boas oportunidades para minha carteira. Mas antes de mais nada, aperta o botãozinho de curtir, tá aqui embaixo, me ajuda muito a continuar com esse canal gratuito para você. Se você já me conhece, já é mestre, já é mestra, aperta o botãozinho já. Se você não me conhece, né, a primeira vez que você tá vendo meu vídeo, aguarda até o final do vídeo e se você gostar, você aperta o botão de curtir, tá legal? E agora, sem mais pedidos, vamos falar aqui quais ações eu comprei no início de novembro. E a primeira empresa que eu comprei é um bancão, né? Lembrando que os grandes bancos são muito eficientes, são lucrativos, tem toda uma segurança para você investir em grandes bancos, né? E nesse caso eu trouxe um grande banco que está pagando historicamente bons dividendos, que é o Banco Santander, que dispensa muitas apresentações, com certeza você já conhece, mas para quem não conhece ainda eu apresento agora. O Banco Santander Brasil integra o Grupo Santander, considerado o maior da zona do euro. No Brasil, o banco se encontra na terceira posição entre os maiores bancos privados do país, atrás do Banco Itaú e do Banco Bradesco. Atualmente, o banco foca principalmente no varejo, atendendo empresas com rendimentos anuais menores ou até 200 milhões de reais e pessoas físicas. Vamos juntos agora dar uma olhada no gráfico, o que aconteceu com as ações do Banco Santander aí nos últimos anos. Então olha lá, entre o ano de 2012 e 2015 praticamente, né, a ação ela lateralizou praticamente, ali em 2016 ela subiu bem até 2017, depois ela continuou subindo até o ano de 2019, mas aí o que aconteceu, né? Veio aí aquele problemão, aquele vírus que parou o mundo, tá certo? E não só o Banco Santander, como o mercado inteiro sofreu uma pane geral e claro que as ações do Banco Santander caíram também, né? Tava acima de R$40 e veio ali para casa dos R$20. Foi uma queda de 50% no curto prazo, né? Mas o mercado inteiro sofreu, não é exclusivo isso do Banco Santander. Bom, o banco voltou a subir, né? Porque a gente viu que não era o final do mundo e voltou a subir ali para casa dos R$40, ainda ali no final de 2020. Hoje o banco está cotado ali muito próximo de R$30, R$28, R$29 e a gente vê que sim, tem uma boa margem ainda para voltar ao seu topo histórico ali do ano de 2019 e 2020. Agora eu quero ver com você os indicadores fundamentalistas do Banco Santander. E o primeiro indicador que eu trouxe aqui para você é o PL, que é o preço sobre lucro, né? E o que ele mostra para nós? Caso o Banco Santander, né, continue entregando os lucros do passado no futuro, né? Lembrando que lucro passado não é garantia de lucro futuro, mas caso isso venha a se repetir, em torno de 7 anos e meio, aí a gente recupera 100% do nosso investimento. O segundo indicador que eu trago para você é o preço sobre valor patrimonial, o nosso P sobre VP, mostra aqui 1,01. Ou seja, nós estamos pagando praticamente o preço justo por toda a estrutura aí do Banco Santander, tá certo? Esse indicador acima de 1 mostra que nós estamos pagando pelo valor patrimonial da empresa mais caro. Se tivesse aqui abaixo de 1, significa que nós estamos pagando pelo patrimônio do Banco Santander mais barato. 1,01 significa que o patrimônio está hoje no preço justo, tá certo? Dividend yield, né, do Banco Santander, 10,50% nos últimos 12 meses, aqui nos últimos anos. Lembrando que, né, o dividendo pago para os seus acionistas aqui no Brasil, eles são isentos da cobrança de imposto de renda. Então, se você tivesse aqui, por exemplo, R$100 investidos no Banco Santander, nos últimos meses você teria recebido 10,50 centavos aí na sua conta limpinho de imposto de renda para você fazer uso, reinvestir, fazer o que você quiser. Lembrando que os dividendos, né, são aí uma distribuição dos lucros que a empresa faz para os seus acionistas. Agora eu quero falar com você sobre a margem líquida, que é um indicador que eu gosto acima de 10%. O Banco Santander está aqui com 12,09%, o que significa que a cada R$100 que o banco fatura, 12,09 vão para o caixa da empresa, viram lucro, tá certo? Bom, próximo indicador que eu trouxe aqui para você é o ROI, né? Quanto que o Banco Santander investe disso, quanto volta para a empresa em lucros, tá? Então aqui 13,45% é um ótimo resultado, esse indicador eu gosto acima de 10%. E eu trouxe aqui o histórico de alguns indicadores para a gente analisar juntos. Olha lá, o PL, que é o indicador de valuation, como eu já te expliquei o que significa, né? Hoje ele está no menor nível dos últimos anos, ou seja, se a gente comparar aí o PL da empresa com os últimos anos, a gente vê que o Banco Santander está no seu nível mais barato dos últimos 5 anos, tá legal?
Em contrapartida, olha o dividend yield da empresa, né? Que subiu de 4,64% em 2017 para 10,50% aqui atualmente. Ou seja, a empresa ela se encontra hoje mais barata do que nos últimos anos e ao mesmo tempo está pagando mais dividendos do que nos últimos anos. Então é um cenário que eu achei bem interessante, tá legal? Eu também trouxe aqui o comparativo para a gente olhar as ações do Banco Santander versus o índice Bovespa, né? Que lembrando que o índice Bovespa ele traz a média de todas as ações. Claro, Petrobras, Vale, Banco Itaú, Banco Bradesco, eles têm maiores percentuais aí nessa pizza que é o Ibovespa, tá bom? Mas é interessante a gente dar uma olhada nesse comparativo. E olha lá, o Banco Santander, né, nos últimos 10 anos, ele se valorizou 272,73%. Já o índice Bovespa se valorizou 100,33%. E se você tivesse investido R$1.000 no Banco Santander nos últimos 10 anos, hoje você teria R$ 3.727,30. Já no Ibovespa, né, na média, por exemplo, no ETF BOVA11, você teria R$ 2.003,30. Agora vamos juntos dar uma olhada na receita e nos lucros históricos do Banco Santander. Eu sempre falo aqui para vocês, né? Uma empresa eficiente, ela tem que ter o quê? Receita crescente e lucro crescente, tá bom? É o cenário ideal. Vamos dar uma olhada aqui no Banco Santander como é que tá. E a gente vê, né, que a receita do banco está em alta aqui nos últimos 12 meses, recorde histórico para o Banco Santander, e o lucro da empresa também, né, vem positivo, nunca teve prejuízo, né? Estranho seria se um banco no Brasil, um bancão, desse prejuízo. O Banco Santander também teve bons lucros. Vamos olhar aqui agora, aberto a questão aqui dos lucros, para que a gente possa ver juntos aqui. Então a gente vê o quê? Olha lá, a receita líquida do banco, né, quase dobrou nos últimos 5 anos. A gente vê aqui o lucro líquido da empresa também, saiu de 9 bilhões em 2017 para 14,50 bilhões aqui nos últimos 12 meses. Então mostra que o banco vem sendo eficiente, vem aumentando os seus lucros e batendo recordes aí nos últimos anos. E aí você vai me perguntar, mas André, por que você comprou Banco Santander, não comprou Bradesco ou não comprou Itaú neste momento, né? E aí eu fiz um comparativo antes de fazer a compra, né? Olha lá, a comparação de rentabilidade dos últimos anos, primeiramente. Vamos ver aqui, olha lá. O Santander se valorizou nos últimos 10 anos 272,73%. O Bradesco 137,33% e o Banco Itaú 301,62%, né? Se você tivesse investido R$1.000 aí nos últimos 10 anos, você teria 3.727,30 no Santander, você teria 4.016,20 no Itaú e você teria aqui no Bradesco R$ 2.373,30, né? Agora vamos dar uma olhada na evolução do lucro dos três bancos. Bom, a gente tem aqui o Banco Santander com uma evolução de 172,98%, nós temos o Bradesco com uma evolução de 93% e nós temos aqui o Itaú com uma evolução de 115,18%. Então a gente vê que em percentuais o Santander conseguiu aumentar o seu lucro mais do que os outros dois bancos. E aí eu fiz um comparativo final ali com os indicadores fundamentalistas, já te expliquei o que são esses indicadores, né? Se você não pegou o começo do vídeo, volta lá, porque eu já expliquei esses indicadores. Então vamos ver aqui os três bancos no comparativo aqui do site Investidor 10. Olha lá, o PL da empresa, o Itaú tem 10,30, né? O Bradesco está com 8,48 e o Santander se mostra o mais barato aqui com 7,50. O preço sobre valor patrimonial, nós temos o Itaú com 1,91, o Bradesco com 1,35 e o Santander novamente se mostra mais barato com 1,01. Já o dividend yield, o Itaú com 2,62%, o Bradesco 3,42% e o Santander 10,50%. Ou seja, todos os indicadores de valuation que eu trouxe aqui para você mostram que o Santander está muito melhor do que o Itaú e do que o Bradesco, tá? Já a margem líquida de Itaú está em 12,71%, né? O Bradesco tem uma melhor margem líquida de 15,32% e o Santander 12,09%. O ROI mostra que o Itaú é mais eficiente nos seus investimentos, com 18,60%, o Bradesco logo na sequência e o Santander aqui com 13,45%. Então a minha decisão pelo Banco Santander foi porque hoje o banco se encontra, né, com seu valuation mais atrativo, né, e também vem pagando mais dividendos, que é o que eu foco na minha carteira aqui de ações. E antes de falar a segunda empresa, aproveita e já se inscreve aqui no canal Mestre da Riqueza, porque senão você pode perder boas oportunidades que eu trago aqui para você. E ative o sininho também, porque é importante que você seja notificado quando eu trouxer belíssimas oportunidades aqui para você, tá legal? E a segunda empresa que eu trouxe aqui para você é a Taurus. Ela que fabrica armas no Brasil, é uma das maiores empresas fabricantes de armas do mundo e é brasileira, tá certo? Então, se você não conhece, eu vou te explicar quem é a Taurus.
Entre as fabricantes de armas que existem no Brasil, a Taurus Armas é considerada a maior, tanto em valor de mercado quanto na sua escala de operação. Hoje a empresa conta com mais de 2.600 funcionários, 2.100 apenas no Brasil. Seus produtos são exportados para mais de 100 países do mundo. A principal fonte de renda da Taurus, além da comercialização de suas armas de fogo, que são divididas em 4 categorias: pistolas, revólveres, armas longas e carabinas, ela ainda não produz armas de grande porte, sendo seu público-alvo principal o mercado civil. Mas isso não significa que ela restringe a venda de seus produtos a outras partes. Apesar das armas de fogo serem o seu carro-chefe, a Taurus também possui a marca Taurus Capacetes, que comercializa produtos para motociclistas, como capacetes, viseiras, bauletos e demais acessórios. Em relação ao mercado internacional, a Taurus também é a maior exportadora de armas estrangeiras para o mercado estadunidense, superando inclusive a austríaca Glock. A empresa Taurus Armas está listada na B3 com valor de mercado de 1,9 bilhão de reais, tendo um patrimônio de 926,83 milhões de reais. Vamos juntos agora dar uma olhada no que aconteceu aí com as ações da Taurus nos últimos anos na Bolsa de Valores. Então tá aqui, olha esse gráfico, que maluco, né? A gente vê que a empresa praticamente lateralizou no ano de 2012 a 2020, mas aí depois ela saiu ali dos centavos, que ela valia cerca de 25 centavos, e ela chegou a valer mais de 70 reais. Foi uma valorização absurda. Só para você ter uma noção, se você tivesse investido R$1.000 aí nos últimos 10 anos, você teria hoje R$5.141 em Taurus. O site Investidor 10 listou aqui alguns pontos relevantes da Taurus que eu quero repassar com você. Vamos lá. Olha aqui. O Brasil é um dos maiores fabricantes de armas de pequeno porte do mundo. Isso fabricado no nosso país. A Taurus é a maior empresa do ramo no Brasil, né? Possui um programa de benefícios e inclusão para funcionários. Os funcionários estão satisfeitos trabalhando para a Taurus. Isso é muito importante para nós acionistas. Bom, ela monopoliza praticamente o mercado de armas nacional, né? Não tem nenhuma empresa que se aproxima da Taurus hoje aqui no Brasil. Possui mais de 200 centros de usinagem investindo forte aí em engenharia e tem grande possibilidade de expansão no mercado norte-americano e, claro, que vai vender em dólares. Vamos dar uma olhada agora nos lucros de Taurus nos últimos anos. Bom, olha lá, a gente vê que a empresa deu prejuízo aqui em 2017, 2018 e a partir de 2019 a empresa ela fez toda uma reestruturação, tá certo? Uma nova administração veio investir em Taurus e realmente a empresa era uma empresa ruim, era uma empresa endividada, tinha um processo de fabricação das armas ruim, mas essa nova administração deu um gás na empresa e, claro, os lucros voltaram a aparecer, os dividendos voltaram a aparecer e por isso que a cotação subiu, parou de lateralizar, como a gente viu no gráfico aí, nos últimos 10 anos para trás antes de dar lucro aqui, tá certo? Então as receitas aumentaram muito, os lucros aumentaram muito. Se a gente ver aqui no cenário aberto, olha lá, a receita líquida da empresa, né, saiu de 784 milhões de reais para 2,84 bilhões de reais. Se a gente for ver o lucro líquido, né, saiu de um prejuízo de 286 milhões de reais para um lucro de 669 milhões de reais nos últimos 12 meses. Bom, já olhando aqui os dividendos, né? A gente vê que a empresa pagou 10% aqui atualmente e em 2012, 2013 pagou um dividendo também muito menor, mas a empresa, claro, só voltou a pagar dividendos depois que a empresa voltou a dar lucro. Agora vamos juntos olhar os indicadores fundamentalistas de Taurus. Lembrando, se você não sabe o que são esses indicadores fundamentalistas, volta lá na primeira empresa que eu já expliquei todos eles, tá certo? PL de Taurus hoje 2,83, né? Um belíssimo de um PL, em cerca de 2,8 anos a gente recupera 100% do nosso investimento. O preço sobre valor patrimonial está em 2,04, dividend yield de 10,41%, temos uma margem líquida de 23,56%, nós temos aqui um EV/EBITDA de 2,13, né? Aí no caso, o que seria o EV/EBITDA? Bom, o PL ele coloca o lucro em jogo, tá legal? O EBITDA, ele seria o lucro, porém a gente descarta a questão dos empréstimos, dos impostos e das amortizações, tá legal? Inclusive depreciação, tá? Então, em cerca de 2 anos, caso a empresa repita aí o EBITDA do passado para o futuro, a gente recupera 100% dos nossos investimentos. Bom, seguindo aqui eu trago para você o ROI da empresa, que está belíssimo, 72,20%, e agora a gente chega num ponto crucial aqui para a Taurus. A dívida da empresa nos últimos anos era terrível, a empresa estava rumo à falência, super endividada. Olha o cenário de hoje, dívida líquida barra patrimônio de 0,35. O que significa esse indicador? Bom,
A empresa que abaixo de 1 significa que ela tem mais patrimônio do que dívida. Então, caso a Taurus hoje venda parte do patrimônio dela, ela paga a dívida total, ainda sobra patrimônio, que é o ideal, tá bom? Esse indicador acima de 1, eu fico preocupado. Dívida líquida barra EBITDA, eu gosto até 3, mostrando que caso a empresa repita o EBITDA do passado para o futuro, aqui em bem menos de um ano, ela consegue quitar a sua dívida total. Agora vamos fazer a comparação da Taurus com o índice da Ibovespa, né? Quem que foi melhor aí nos últimos anos? Bom, a gente vê aqui que a partir do ano de 2020, né, a Taurus fez toda uma reestruturação e deu um banho aqui no índice Bovespa. A Taurus se valorizou 556,03% e o índice Bovespa 53,13%. Ou seja, se você tivesse investido R$1.000 na Taurus, né, hoje você teria 10 vezes mais do que investido no índice Ibovespa. E antes de falar a terceira empresa, eu te convido para conhecer a minha comunidade, tá legal? Eu te ensino aqui gratuitamente, claro, mas na minha comunidade você vai ter a oportunidade de aprender comigo a analisar mais fundos imobiliários, mais ações, e eu trouxe aqui para você 3 ações que eu fiz as compras, mas eu comprei 12 ações, por exemplo, em novembro. Eu não consigo trazer as 12 aqui porque senão o vídeo fica muito extenso, tá legal? Mas na minha comunidade eu coloquei todas as ações e você vai ter contato comigo diariamente, além de vários outros benefícios. Clica aqui embaixo e vai conhecer a comunidade Eu Vivo de Dividendos. E a terceira empresa que eu trouxe é a Fleury, que muitos estão aí descontentes porque a empresa caiu realmente a sua cotação nos últimos meses, tá legal? Mas tem uma explicação por isso e eu vou falar para você agora. Mas se você não conhece o Fleury, eu te apresento ele agora. O Grupo Fleury é uma das empresas mais tradicionais do país no setor de medicina diagnóstica, adquirindo o título de líder no mercado em seu ramo. Efetua em média 75 milhões de exames por ano e cerca de 5 milhões de exames de imagens. Com foco na medicina diagnóstica, a empresa se volta para o setor de prevenção de doenças, investindo alto em tecnologia para satisfazer a demanda. A empresa Fleury está listada na B3 com valor de mercado de 5,85 bilhões de reais, tendo um patrimônio de 1,82 bilhão de reais. Hoje a Fleury conta com um total de 9.669 funcionários e a empresa está listada na Bolsa de Valores no setor de saúde, no segmento de serviços hospitalares, análises e diagnósticos. Bom, vamos dar uma olhada no gráfico agora, o que aconteceu aí nos últimos anos com as ações da Fleury. Então tá aqui, eu trouxe para você o gráfico dos últimos 10 anos, né? A gente vê que entre o ano de 2012 e 2016 a empresa praticamente lateralizou, não teve grandes oscilações, só que depois de 2016 ela subiu muito forte aqui no mercado, né? Passou por várias oscilações aqui entre o ano de 2016 e 2018, né? Em 2019 a empresa vinha se valorizando muito, só que aí novamente o mercado inteiro sofreu, né, com o fechamento da economia devido àquele vírus que você conhece muito bem, e aí as ações de Fleury também caíram. Voltaram a se recuperar ali entre o ano de 2021, mas novamente a empresa viu as suas ações caírem muito forte aqui para o ano de 2022. Vamos juntos agora olhar os lucros aqui e a receita de Fleury dos últimos anos. Então tá aqui, o site Investidor 10, né, trouxe para nós, parece uma escadinha a receita da empresa e os lucros também super positivos aqui, a empresa não deu prejuízo. Vamos ver aqui o volume aberto fora do gráfico, a gente vê o quê? Que a receita de 2017 veio com 2,38 bilhões de reais e a empresa conseguiu dobrar esse lucro aqui nos últimos 12 meses com 4,25 bilhões de reais. Já o seu lucro líquido ali em 2017 veio com 320 milhões de reais, né, e se manteve estável aí nos últimos anos, né, e atualmente está com 349 milhões de reais. E aí você vai me perguntar, ué, mas a receita subiu tanto, por que o lucro líquido também não acompanhou a receita? Fato é que nos últimos anos a Fleury ela vem comprando concorrentes do mercado e recentemente ela fez a compra de um dos maiores concorrentes que ela tem aí no segmento de medicina diagnóstica, que é a Hermes Pardini. Olha essa notícia. Fleury acerta a compra do Hermes Pardini. Marca Hermes Pardini será mantida pelo menos 10 anos com possibilidade de expansão a novas unidades. Transação está sujeita à obtenção de aprovações regulatórias. Bom, essas aprovações devem sair, né? A Fleury realmente vai integrar o grupo Hermes Pardini, mas claro que tudo isso tem um custo, né? E acaba reduzindo ali o lucro líquido e até o pagamento de dividendos para os seus acionistas. Eu vejo isso como muito positivo, porque eu invisto em Fleury pensando no longo prazo, tá certo? E eu acredito que com essas aquisições que ela vem fazendo, no longo prazo, ela está eliminando a concorrência e ao mesmo tempo ela deve voltar a subir lucros com uma velocidade muito grande e no futuro aí trazer lucros
lucros, inclusive, para minha carteira, tá bom? Então é isso que eu acredito. Já para você entender o porquê que a Fleury comprou a Hermes Pardini, né, é muito mais fácil a Fleury comprar o seu concorrente do que ela montar a sua estrutura em estados ou cidades que ela não tem grande experiência. Por exemplo, o Grupo Pardini ela tem operações consolidadas, né, em estados como Minas Gerais, né, Goiás, Pará, onde a Fleury ela não tem estruturas tão grandes como tem a Hermes Pardini. Então é mais fácil comprar o seu concorrente do que montar ali, né, ter que enfrentar o concorrente e começar uma estrutura grande do zero nesses estados. Vamos juntos agora dar uma olhada no histórico de dividendos pagos pela Fleury nos últimos anos. E a gente vê aqui que no ano de 2014 foi o ano que ela mais pagou dividendos, né, muito próximo ali da casa de 8%, e recentemente ela vem pagando muito próximo ali de 5 a 5,5%. Lembrando que ela vem pagando dividendos, mas claro, né, ela poderia pagar mais dividendos, mas ela está equilibrando entre pagar dividendos e também, claro, fazer aquisições ali, podendo aumentar o lucro da valorização das ações para os acionistas no longo prazo. E agora vamos juntos dar uma olhada nos indicadores fundamentalistas da Fleury, lembrando que eu já expliquei lá no começo do vídeo o que são esses indicadores, né? Bom, primeiramente eu trago aqui o PL para você de Fleury, está em 16,76, o P sobre VP está em 3,22, o dividend yield pago de 4,37%, nós temos uma margem líquida de 8,22%, o EV/EBITDA está em 7,43%, nós temos aqui um ROI de 19,21%, uma dívida líquida barra patrimônio de 1,59% e uma dívida líquida barra EBITDA de 2,45%. E aí é claro que você vai me perguntar, poxa, mas a dívida de Fleury não está muito esticada? Realmente, a Fleury ela acabou se endividando muito para fazer a compra, né, da sua concorrência. Esse investimento tem um custo, tá legal? Então a Fleury, claro que ela acabou captando dívida para poder fazer essas compras, né? Agora, a Fleury ela acabou contraindo essas dívidas em um momento ruim para a empresa. Por quê? Porque a taxa Selic está muito alta e aí, claro que a Fleury acaba pagando mais caro por isso. Porém, né, os acionistas, enfim, os controladores da Fleury tiveram uma ideia melhor, na minha visão, que é o quê? Colocar mais ações deles à venda no mercado e isso evita, claro, captar dívidas aí com bancos, por exemplo, e pagar nesse momento juros tão altos. Então, o que a Fleury está fazendo nesse momento, né? Olha essa notícia. Fleury aprova aumento de capital de até 1,22 bilhão de reais a R$ 17,27 por ação. Bom, de forma simples para você entender, tá? Se você é acionista de Fleury, você até o dia 22 de novembro vai poder adquirir mais ações do Grupo Fleury, né, com um preço fixado aqui em R$ 17,27, tá certo? Então, qual é a minha recomendação para você? Né, muito próximo ali do dia 22 de novembro, você vai olhar o preço das ações de Fleury. Caso ela esteja acima de R$ 17,27, eu acho que vale a pena você fazer a subscrição, ou seja, você fazer a inscrição, aí fazer o resgate do que você pode ter direito às compras aí de novas ações da Fleury, tá certo? Agora, quantas ações você pode comprar de Fleury aí por R$ 17,27? Cerca de 22%, tá certo? Do que você já tem em carteira. Então, se você tem 100 ações de Fleury, você vai poder comprar aproximadamente mais 22,22 ações aqui, né? Com esse preço de R$ 17,27. E geralmente vale a pena, só que deixa para fazer esse pedido mais próximo aqui da data para você ter ciência de quanto que você pode comprar, tá legal? Se você não é acionista de Fleury, você não vai poder fazer parte nesse momento do pedido de subscrição, tá legal? Bom, lembrando, esteja inscrito aqui no canal Mestre da Riqueza e ative as notificações, tá legal? E comenta aqui embaixo dessas 3 ações que eu trouxe aqui pra você, qual você gostou mais, tá bom? E esse foi o vídeo de hoje, um grande abraço pra você, continue fazendo bons investimentos.